O que eu gostaria de ter sabido sobre relógios, em vez de ficar só olhando para o meu pulso? Imaginem um relógio que nunca atrasa. É isso que um relógio atômico faz. Ele usa as vibrações dos átomos, geralmente de césio ou rubídio, para medir o tempo. Pensem nele como um metrônomo super preciso, mas em vez de marcar cada segundo, ele conta as vibrações exatas dos átomos. E por que isso é importante? Bom, os relógios atômicos são tão precisos que perdem apenas um segundo a cada 100 milhões de anos. É por isso que eles são o padrão ouro para satélites GPS, redes de internet e até transações financeiras. Então, da próxima vez que vocês olharem as horas, lembrem-se que existe um mundo minúsculo de átomos mantendo tudo em ordem, funcionando direitinho, igual o metrô de Brasília na hora do rush. Se você é fã de terror, precisa ouvir isso. Tem um lugar no México que vai te dar arrepios. É a Ilha das Bonecas. Escondida nos canais de Xochimilco, no México, fica uma ilha diferente de qualquer outra. Imagine só, centenas de bonecas deterioradas penduradas nas árvores. Tudo começou com um homem chamado Dom Julián Santana. Reza a lenda que ele encontrou uma menina afogada e sua boneca boiando na água. Para apaziguar o espírito dela, ele começou a colecionar e pendurar bonecas por toda a ilha. Agora, visitantes juram que ouvem sussurros e veem os olhos das bonecas o seguindo. Dá até medo, né? Acredite em fantasmas ou não, a Ilha das Bonecas é uma aventura de arrepiar que você não vai esquecer. Você teria coragem de visitar? Fala pessoal, se você tem dificuldade de lembrar de fatos legais sobre o espaço, precisa assistir a este vídeo. Vamos mergulhar na história de uma cosmonauta canina. Conheça Laika, uma cachorrinha corajosa de Moscou. Em 1957, ela se tornou o primeiro ser vivo a orbitar a Terra a bordo do Sputnik 2. Imaginem só, uma cachorra abrindo caminho para as viagens espaciais humanas. A jornada de Laika não foi só um grande salto para os cães, mas um salto gigantesco para a humanidade na corrida espacial, tipo um Pelé dando uma bicicleta na Copa do Mundo. Ela provou que seres vivos poderiam sobreviver no espaço, abrindo as portas para futuras missões tripuladas. O legado de Laika continua vivo, inspirando entusiastas do espaço no mundo todo, igual a... E aí, pessoal de Brasília, bora desvendar o mistério do Triângulo das Bermudas? Aviões somem do nada, navios desaparecem sem deixar rastros. Localizado no Atlântico Norte, esse lugar intriga e apavora há décadas. Pilotos relatam bússolas enlouquecidas, tipo quando o GPS te manda para dentro do lago. Navios que somem sem mandar um SOS, igual sumir no meio do cerrado. Tem gente que jura que é coisa de bicho-papão do mar, ou ETs fazendo a festa. Outros falam de ondas gigantes, tipo as do litoral carioca no inverno, ou anomalias magnéticas que te deixam mais perdido que cego em tiroteio. Mas e a verdade? Ninguém sabe. É um mistério maior que a fila do SUS. Já investigaram pra caramba, mas ninguém explica essas desaparicões. Você encararia desvendar os segredos do Triângulo das Bermudas? Bora continuar explorando, cambada de investigadores. Você sabia que 60% dos cientistas acreditam que chove diamante em Netuno e Urano? Pois é, nesses planetas rola um fenômeno incrível. Lá no fundão desses gigantes gasosos, a pressão é tão forte, mas tão forte, que transforma carbono em... diamantes. É isso mesmo, uma chuva de diamantes. Imagina só, que nem uma chuva de granizo, só que de diamantes. Os cientistas acham que isso acontece por causa das condições únicas da atmosfera desses planetas. A temperatura chega a milhares de graus, e a pressão é milhões de vezes maior que aqui na Terra. É tipo pegar um monte de carvão e espremer com a força de milhões de elefantes. Sabe? Essa combinação toda força os átomos de carbono a se juntarem e formarem diamantes. É ou não é um dos segredos mais incríveis do universo? Ciência é demais, né? E aí, pessoal? Curiosos para saber se mapas de tesouro pirata são só coisa de filme? Vamos mergulhar nessa história. Será que esses mapas existem mesmo? Bom, a maior parte do que a gente vê por aí é pura ficção.
Mas existem algumas pérolas históricas de verdade. Por exemplo, o famoso Capitão Kidd. Dizem que ele enterrou um tesouro e deixou um mapa. Mas tem um porém. Nunca acharam tesouro nenhum usando esses mapas. Hollywood adora um drama, né? Mas piratas de verdade raramente faziam mapas. Eles preferiam manter o ouro guardado a 7 chaves, igual o segredo de receita da vovó. Imagina só, um mapa do tesouro perdido na 25 de março em São Paulo? Ou quem sabe, enterrado em alguma praia escondida do Rio de Janeiro? Ou até mesmo disfarçado em alguma obra de arte em Brasília? Da próxima vez que vocês assistirem a um filme de... Você sabia que alguns animais pré-históricos ainda existem hoje? Um exemplo fascinante é o selacanto, um peixe que os cientistas acreditavam estar extinto há mais de 65 milhões de anos. Mas, em 1938, um pescador na África surpreendeu o mundo ao encontrar um deles vivo. O selacanto é considerado um fóssil vivo porque pertence a uma linhagem de peixes que existiu antes dos dinossauros. Ele é tão raro que só é encontrado em profundezas inacessíveis, tornando-o um mistério para os cientistas. Esse caso nos faz pensar, quantas outras criaturas do passado ainda podem estar escondidas nos oceanos ou florestas? A natureza sempre nos reserva surpresas incríveis. E aí, o que você acha? Que outros segredos o mundo pode guardar? Se você tem dificuldade em entender o poder do seu cérebro, precisa assistir a este vídeo. Nosso cérebro é como uma bateria turbinada, tipo as que a gente usa no nosso carro para ir curtir um final de semana em Caldas Novas. Ele gera cerca de 20 watts de eletricidade, suficiente para acender uma pequena lâmpada de LED, igualzinha àquelas que a gente usa para decorar a casa para o Natal. Mas como isso acontece? Dentro do seu cérebro, bilhões de neurônios estão constantemente disparando sinais elétricos. É como se fosse um carnaval de impulsos nervosos, uma verdadeira festa dentro da sua cabeça. Esses sinais são a forma como seu cérebro se comunica com o seu corpo, enviando mensagens na velocidade da luz. Imagina, mais rápido que um delivery de açaí chegando na sua casa num domingo de calor em Brasília. Aposto que você não sabia que as formigas são as super-heroínas do mundo dos insetos. Vamos mergulhar no incrível mundo das formigas. Você sabia que algumas formigas podem carregar até 50 vezes o seu próprio peso? É como se você levantasse um carro, tipo um Fusca. Mas a força não é o único superpoder delas. As formigas também formam supercolônias enormes, trabalhando juntas em perfeita harmonia, tipo um mutirão organizado. Imagine uma cidade que se estende por quilômetros, cheia de trabalhadores ocupados, todos se comunicando e cooperando, igualzinho à feira de Ceilândia num sábado de manhã. Essas pequenas arquitetas constroem túneis complexos e protegem sua comunidade como uma máquina bem lubrificada, tipo aqueles motores AP turbinados. Na próxima vez que você vir uma formiguinha, lembre... Você sabia que a árvore mais antiga do mundo está escondida nos Estados Unidos? É a Matusalém, um pinheiro bristlecone com incríveis 4.850 anos de idade. Ela nasceu em uma época em que civilizações antigas ainda estavam se formando, antes mesmo das pirâmides do Egito serem construídas. Localizada nas Montanhas Brancas da Califórnia, o local exato é mantido em segredo para protegê-la de possíveis danos. Matusalém sobrevive em condições extremas, solo árido, ventos fortes e temperaturas congelantes. Essas dificuldades são, na verdade, parte do segredo de sua longevidade. Cada anel de crescimento conta uma história, registrando mudanças climáticas ao longo dos séculos. Essa árvore não é apenas uma maravilha natural, é um verdadeiro arquivo vivo da história da Terra, mostrando como a natureza pode resistir ao tempo e às adversidades. Gente, vocês têm noção do quão surreal isso é? A primeira foto da história foi tirada em 1826. Joseph Niepce clicou a primeiríssima fotografia em 1826 e levou 8 horas para revelar. Chama-se Vista da Janela em Le Gras,
é uma imagem granulada, em preto e branco, da propriedade dele. Imaginem esperar 8 horas por uma única foto. Hoje, a gente captura momentos em milissegundos. Do daguerreótipo às câmeras digitais, a fotografia revolucionou a nossa forma de ver o mundo. Tipo, antes era como aqueles antigos comerciais de margarina, tudo em câmera lenta. Hoje em dia, com a velocidade de um Neymar em campo, a gente registra tudo. Então, da próxima vez que você tirar uma foto, seja uma selfie no Ibirapuera, ou um rango daqueles de dar água na boca no mercado municipal, lembre-se da obra-prima granulada do Niepce, que deu início a tudo. É de dar um sorriso de orelha a orelha, né?